Para o nosso momento de prece inicial do Evangelho de hoje, vamos ler uma pequena mensagem do livro Momentos de Reflexão do Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. Obstáculos. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lição e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz, no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Após essa leitura, pequena leitura e alguns segundinhos de reflexão, vamos nesse momento respirar profundamente e abrir o nosso coração para agradecer a Deus, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos amigos e a toda a espiritualidade, pelas oportunidades diárias de amar, de servir, de aprender e de transformar a nossa existência. Mesmo quando estamos desatentos, sem vigiar e nem orar, como assim o Mestre nos ensinou, sabemos que não estamos sozinhos, sem auxílio da espiritualidade, que sempre nos livra dos males maiores e nos protege, nos intuindo. Obrigada, Senhor, pela vida, pelo nosso teto, o teto que nos abriga, pelo alimento de cada dia e pela doutrina que é a bússola para a nossa existência. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança, mas também a nossa aceitação pelas coisas como elas são. Ainda somos muito arrogantes e prepotentes, querendo todos os dias controlar aquilo que não nos cabe, sem perceber que é de Ti que vêm as melhores experiências para o nosso adiantamento e que a gente se perde todos os dias nos caminhos da irritabilidade e do nosso orgulho. Fortalece nossa esperança, enche o nosso coração do amor mais puro e simples. Cuida de todos nós e banha toda a humanidade com a Tua misericórdia. Fica sempre conosco, hoje, amanhã e por toda a nossa existência. Que assim seja. O Evangelho de hoje está no capítulo 27, Pedi e obtereis. Eficácia da prece. Itens 5 e 6. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pôde derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias na vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo
não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Comentemos um pouco sobre a leitura, que acabamos de ouvir, do capítulo 27, Pedis e obtereis, o item 5 e 6, eficácia da prece. A primeira máxima, que está em Marcos 11, 24, máxima de Jesus, diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. E aí a gente tem que entender como é que a gente pode interpretar essa passagem, Há uma explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, no item seguinte, que é o 6, que vai nos lembrar que quem contesta a eficácia da prece, dizendo que Deus conhece todas as nossas necessidades e que será inútil a gente expô-las, e que aí por isso a gente não precisa fazer nenhum pedido a Deus, que tudo está no universo, está tudo encadeado nas leis eternas e que a gente vai ficar assim só de braços cruzados, porque nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus, por certo, há um engano, nessa afirmação. Sem dúvida, se sabe que as leis de Deus, as leis naturais, são imutáveis. Elas não podem ser abrogadas, nem derrogadas, ou derrogadas, é a mesma coisa, pelo nosso capricho. A gente tem que viver alguma coisa, a gente não quer viver e pede a Deus e aí Ele vai nos atender. Não é bem assim. O que acontece é que nós devemos nos curvar com humildade ao jugo dos acontecimentos e tentar, utilizando a inteligência que Deus nos deu, a razão que Deus nos deu e o próprio livre-arbítrio, tentar minimizar ou o sofrimento ou algo que a gente queira, porque ficar inativo, de braços cruzados, só esperando, porque Deus sabe de tudo que acontece conosco e vai nos conceder o que pedimos, também viver estacionado do nosso progresso espiritual, das nossas ações, do nosso esforço para mudar alguma coisa, porque isso que pedimos a Deus não vai mudar as suas leis. O que pedimos normalmente é para que tenhamos condições de passar por aquelas provações, por aquelas expiações que são necessárias para nós. Então a gente pede coragem, pede ânimo, mas aquilo que a gente pede que não está nos desígnios de Deus ou que irão intervir nessas leis naturais, Ele não vai nos conceder, mas Ele nos concede outras coisas que a gente nem sabe, Então, não deixemos de fazer as nossas orações, não deixemos de elevar o nosso pensamento ao alto e, com humildade, pedir aquilo que a gente acredita que é necessário pedir. E se Deus não nos concede, é porque não é necessário para nós. Talvez até atrapalharia o nosso processo de evolução espiritual, mas vai atender a outras coisas que a gente nem sabia, sem ferir a imutabilidade das leis, que já regem aí o conjunto das leis naturais. Então, nós devemos pedir sempre, foi Jesus que nos lembrou, vigiai e orai para não cair em tentação, pedis e obtereis, ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis. Então, vamos agradecer, vamos louvar, mas vamos pedir aquilo que é necessário para nós. Mas se Deus, que conhece as nossas necessidades aqui na terra, perceber que não é, sabendo que não é, Ele nos concede talvez a coragem de vivenciarmos aquilo que é necessário vivenciar. Deus não nos faltará, com certeza, assim como disse Jesus. Tudo o que pedirdes vos será concedido. Pedir com humildade e aquilo que estiver dentro do merecimento, que Deus conhece o nosso coração e as nossas necessidades, nos será concedido. Então é essa a interpretação do item 5 e 6
do Evangelho segundo o Espiritismo. Sigamos agora com a nossa prece final. Rogamos, nesse instante, aos bons espíritos que são encarregados de fluidificarem as águas e especialmente as águas aqui presentes em nossas casas, as que estão ao nosso redor, que eles possam transmitir boas energias salutares, oriundas do fluido cósmico universal, para o nosso equilíbrio psíquico e físico, espiritual também. Que as moléculas da água que vamos ingerir sejam convenientemente transformadas para a cura das nossas mazelas, sejam elas físicas ou espirituais, para a bênção das crianças, dos idosos, das gestantes e de todos aqueles que irão ingerir, para o refazimento espiritual de todos os que não puderam estar presentes, mas que se beneficiarão ao beberem desta água. Então, que esse momento sublime inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, mais caridosos e fraternos uns com os outros. Que assim seja, Senhor.